Em nossas vidas é muito comum nós precisarmos de ajuda em algo, não é assim? Você já precisou de auxílio em alguma área da sua vida, seja lá o que você faça. E a Bíblia Sagrada ela está repleta de palavras de encorajamento que nos levam a uma reflexão diária de que realmente nós precisamos de ajuda, ou ajuda de um amigo, de uma amiga, de um pai, de uma mãe, de algum parente qualquer, mas o fato é que a pessoa que tem humildade, ela reconhece isso. Ela sabe que vivemos, porém, continuamos, quando queremos alcançar os nossos objetivos, realmente com auxílio. Somente aquele que é arrogante, que é soberbo, que acredita ser alguém mais do que o outro e olha para o seu próprio umbigo, não aceita ajuda. É claro que essa ajuda deve ser também uma ajuda competente, não é mesmo? Agora, para o cristão, para aquele que precisa crescer nas áreas da sua vida em relação à fé, olha só o que está escrito no penúltimo livro da Bíblia, livro de Judas, capítulo único, no versículo número 20. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Ou seja, aqui ele pede que nós venhamos nos fortalecer, nos edificar em crescimento, na graça e no conhecimento. Isso na fé, na certeza. E como é que você faz isso? Você faz isso orando no Espírito Santo. É claro que nós temos duas formas de oração. Nós temos a primeira, que é a oração que você faz no seu entendimento, que quando você faz isso, você também está se edificando, se fortalecendo na fé santíssima. Essa fé que está escrito aqui no livro de Judas. Mas eu quero tratar agora de uma oração mais poderosa. Eu posso até dizer uma oração toda poderosa. Eu arrisco dizer isso. Sabe por quê? Porque a oração no Espírito Santo, ela é feita pelo próprio Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é perfeito. Não há erro nele. Ele é perfeito. Então, na sua perfeição, nessa característica natural do Espírito Santo, ele faz através de você uma oração perfeita. Agora, presta bastante atenção, porque a primeira forma de oração, como lhe disse, é a oração que você mesmo faz. Porém, a oração no Espírito Santo é a oração sobrenatural. É aquela oração que eu me dirijo a você, novo convertido, você que está iniciando na fé, onde você precisa buscar o batismo com o Espírito Santo. Você precisa buscar ser selado. E uma das consequências desse batismo, quando o Espírito Santo te escolhe, ele dá a você o dom de falar em línguas. Então você já não ora mais no seu entendimento somente, mas você acaba orando em espírito. É isso mesmo. São aquelas palavras que você já ouviu alguém falar nas igrejas, que ninguém entende nada, que não se compreende o que é falado. Claro que não se compreende, porque é uma oração feita pelo Espírito Santo, que ora através do teu espírito, ora através de você, e através de você, com as palavras do Espírito Santo, essas palavras são dirigidas a Deus Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, você que está iniciando, você que está ouvindo agora este áudio, assistindo este vídeo, e até mesmo você que ainda não se converteu ao Evangelho poderoso de Jesus Cristo, então faz-se necessário você também conhecer isso. E você também tem esse direito, já de se antecipar e buscar a Deus esse batismo com o Espírito Santo. Mas como é que eu faço? Ainda eu não sou evangélico, não busco a Cristo. O primeiro passo, obviamente, é você aceitar Jesus Cristo no seu coração, confessando Ele com a sua boca e buscar aí o batismo com o Espírito Santo. Nós vamos tratar desses assuntos mais vezes para que você compreenda de fato a força que você vai ganhar, a fortaleza que você se tornará em meio às dificuldades quando você aprender a fazer suas orações no Espírito Santo. O que são essas palavras que se ouvem
e não se entende. Essas são linguagens emprestadas pelo próprio Deus a nosso espírito, aonde é feita pelo Espírito Santo, pelo próprio Deus, aonde nós oramos a Deus, claro que através do nosso espírito, que isso fique bem claro, e nós acabamos nos tornando dia após dia com essas orações, na fortaleza da palavra de Deus. Porque se você for lá no livro de Romanos, do apóstolo Paulo, no capítulo 8, versículo 26, diz assim: dessa mesma forma, o Espírito Santo nos auxilia em nossa fraqueza. É o próprio Espírito Santo. Como é que ele nos auxilia? Como é que ele nos capacita, nos ajuda? Ele nos ajuda com a oração do falar em línguas, essa fala sobrenatural. E aí continua dizendo assim, porque não sabemos como orar. Perceba que o próprio apóstolo Paulo, esse gigante da nossa igreja, ele se incluiu. Ele poderia ter dito assim, porque vocês não sabem como orar, mas não, ele se incluiu. Ele disse, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito Santo nos auxilia com gemidos inexprimíveis, é claro que através da oração em línguas. E aquele que sonda os corações, aquele que conhece todas as coisas, aí é Deus Pai. Ele sabe qual é a intenção do Espírito, porque o Espírito ora através do nosso Espírito, levando as palavras a Deus, de acordo com a vontade de Deus. Olha que maravilhoso isso. Por isso que a oração feita pelo Espírito Santo, através do nosso Espírito a Deus, ela é perfeita. Perceba uma coisa, que não é uma oração feita do Espírito Santo a Deus, porque não faria sentido, porque o Espírito Santo, mesmo ele sendo a terceira pessoa da Santíssima Trindade, nós temos o Deus Pai, o Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas o Deus Espírito Santo está no mesmo nível de grandeza, de poder do próprio Deus Pai e do próprio Deus Filho. É um só Deus. Então, não faria sentido o Espírito Santo orar diretamente a Deus, não. Mas ele nos auxilia, o que é totalmente diferente. A oração do Espírito Santo, ele faz através do nosso espírito. Você sabe que você é espírito, alma e corpo. Espírito é o teu inconsciente, é onde o próprio Deus fala com você. A alma é a sede das emoções, e o corpo é o corpo físico, que você mesmo se toca, você mesmo se vê na frente de um espelho. Mas a diferença é que a alma, que é a sede das emoções, ela é inconstante, ela é trêmula, porque ela vive pelas emoções. Não é assim? Quando você, por exemplo, é desrespeitado, você fica irado, ou você fica chateado, chateada, angustiada. Você mesmo que está me ouvindo, você analisa e pensa que, poxa vida, como faz sentido? Porque talvez nesse momento mesmo agora você esteja depressiva, você seja uma pessoa angustiada porque alguém levou para você uma palavra de afronta, uma palavra de uma covardia, fizeram uma covardia com você. Mas mesmo, olha como faz sentido isso, presta atenção, mesmo você sabendo que foi uma injustiça, que foi uma covardia, e você até estava com a razão, ou tem ainda essa razão, mas saiba também que, infelizmente, o inferno está cheio de pessoas com a razão. Por quê? Mesmo você estando com a razão, você hoje se encontra em depressão, porque o teu pai não foi justo com você. O teu pai te agrediu com palavras, ou seja lá como foi, a tua mãe, e hoje você carrega essa mágoa, mesmo você estando com a razão. Mas isso não é o correto, isso não é o certo, porque o correto, o certo, é se livrar disso, como está escrito em Efésios 4:30, né? Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, a qual fostes selados para o dia da redenção, jogando fora toda amargura. Olha só, então a fé se obedece, não se questiona. Essa é a diferença de uma pessoa que vence para uma pessoa que é vencida. Ela obedece, ela não vai pelos seus sentimentos. Essa é uma característica do coração, da alma. É só emoção, sabe? Se deixa levar pelas emoções. Como ainda está relatado também na Bíblia, aquela pessoa que é dúbia, que ela é como uma pessoa, é como as ondas do mar, levadas para um lado e para um outro, para um lado, para um outro, e você precisa dar um basta nessa situação. Você precisa parar com isso. É a sua própria vida que está em jogo. Não se deixe mais ser levado pelas emoções, não se deixe mais ser levada pelas críticas, sabe?
pelas acusações. Você é muito maior que isso, porque você é imagem e semelhança de Deus. Mas precisa acordar, você precisa se posicionar com passos firmes na palavra de Deus, nas Escrituras. E quando você faz isso, quando você se posiciona, Deus se levanta a seu favor. Porque Deus é Espírito. E importa que os verdadeiros adoradores o busquem, o adorem em espírito e em verdade. Se Deus é Espírito, Ele toma atenção na sua fé. E a fé, ela não é bajulada pelo coração. A fé, ela ela não segue as suas emoções. Não há nada de errado em você se alegrar. Mas o problema é que a maioria das pessoas se deixa levar pela emoção. Que fique bem claro aqui que eu não estou dizendo que é fácil. Eu não estou dizendo que é fácil. Mas eu estou dizendo aqui o que deve ser feito. Porque você recebeu uma palavra de afronta. Eu imagino como é isso. Eu sei o que é isso. Nessa semana nós estivemos num trabalho evangelístico no centro da cidade de Curitiba, como fazemos, né? Como é a prática da comunidade Encontro. E nós conhecemos ali um rapaz. O nome dele, inclusive, é Gabriel. Gabriel. Sabe quantos anos ele esteve na rua? Esteve porque eu creio que ele voltou para sua casa. E ele 7 anos na rua, perambulando, nas drogas. E sabe por que isso? Porque quando nós fomos falar com ele, ele abriu o coração e ele disse que tinha uma mágoa da sua mãe. E ali ele contou o que a sua mãe tinha dito, palavras inclusive de morte. Sabe o que é uma mãe proferir palavras de morte para o próprio filho? Talvez você que está me ouvindo tenha passado por isso, esteja passando por isso ainda e não conseguiu se libertar. Esse jovem, 7 anos na sarjeta, sem abrigo, nas drogas, magro, bem magro, apenas ali um chinelo de dedo, uma bermuda, uma camiseta e R$2 no bolso. Nem os seus documentos pessoais ele tinha. Olha onde chegou a mágoa, a tristeza que esse rapaz ele pegou para si. Mas sabe o que acontece? Você não pode pegar uma mágoa para você. Repito, reforço, ninguém está dizendo que é fácil, mas você tem que fazer uma escolha. Ou você fica com o teu coração, ou você fica com a palavra de Deus, com o Espírito Santo. Você tem que fazer uma escolha. E ali foi bem dificultoso, porque esse rapaz ele não queria atender a palavra de Deus. E nós dissemos para ele, olha, você vai ter que perdoar a tua mãe, porque essa mágoa é um veneno que você que está tomando, não é a sua mãe. E ali fomos falando da palavra de Deus e ele foi liberto, fizemos uma oração, ele foi liberto de espíritos imundos. Mas ele só foi liberto quando ele, com muita insistência nossa e com muita dificuldade, claro que o Espírito Santo, acredito eu, tenho toda certeza, tocou, porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence o pecador da justiça, do juízo. Então o Espírito Santo convenceu ele daquele pecado e ali ele confessou com os seus lábios e liberou o perdão que ele tinha, aquela mágoa, né, contra a sua própria mãe. E ali, no mesmo instante, um semblante daquele rapaz modificou-se. E ali nós o aconselhamos, levamos até a rodoviária ali para que ele embarcasse, né, ele conseguisse ali a sua passagem e ele seguiu a orientação. Então você precisa seguir a orientação de Deus, mas perceber a tua consciência, o teu inconsciente, o teu espírito. Quando você lê espírito com E minúsculo na Bíblia, é o teu espírito, é o espírito do homem. Quando você lê Espírito Santo com E maiúsculo, aí sim é o próprio Deus. Então Deus ele nos auxilia em nossas orações. Mas esse é um outro nível, um nível acima daqueles que já estão caminhando com Deus. Então o que eu tenho para te dizer, você que está me ouvindo aí, que você ainda não conhece o Evangelho, corra para Cristo, porque você deve estar muito atrasado. Você deve fazer as suas orações em línguas estranhas, para que você seja edificado. Como eu acabei de ler aqui no livro de Judas, no versículo 20, e você que já tem uma caminhada de fé e ainda não é batizado com o Espírito Santo, você está perdendo. Você está perdendo de ser uma mulher muito, muito mais forte, de ser um homem muito, muito mais forte, porque Deus ele vai fortalecer você, vai edificar você. E essas palavras que você não entende são palavras criadas pelo próprio Deus, emprestadas a nós
aonde o Espírito Santo nos edifica, porque não há palavras na nossa língua, não há palavras em idioma algum na face desta terra que possa explicar o quanto Deus é grandioso e poderoso e o que Ele é em nós, através do Espírito Santo, e o que Ele quer que nós sejamos através do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você pode ter certeza que quando você buscar o Espírito Santo e que Ele te selar e que você receber o dom da linguagem sobrenatural e você exercitar isso 1 hora, todo dia 1 hora, em 1 ano, 2 anos, em pouco tempo, você se transformará numa outra pessoa, tá bom? Veja este vídeo, reveja este vídeo, leia na Bíblia Judas, versículo 20, Romanos capítulo 8, 26, tá bom? Faça por merecer e seja abençoado.